Bom dia para todo mundo aí que está nesse encontro regional da MIRT hoje. Eu sou Cristiano Stone, estou voltando de Las Vegas, voltando lá da NAB. Eu estava lá com o Daniel Stark fazendo a cobertura desse maior evento do rádio mundial. Bom, não liguem que se vocês estão ouvindo aí anunciando voo aqui nas caixas de som do aeroporto. Eu estou em Congonhas, voltando nesse exato momento para Curitiba. Eu quero trazer para vocês um vídeo curto aqui um pouco do que a gente viu lá. Bom, a gente participou de todos os debates, de todos os fóruns, a gente participou de palestras, isso foi muito rico. Então, quando a gente vai para a NB, tem a feira de equipamentos, entre outras coisas. E tem esses debates, esses fóruns, essas palestras, onde a gente viu bastante dado interessante. Mas o que a gente discutiu, debateu e trocou experiências lá com os rádios americanos e rádios do mundo todo também. Bom, a gente tem falado muito de como vender o digital. Na NB a gente participou de mesas de debate sobre isso e eles chegam a uma conclusão que quanto mais específico um conteúdo no digital, melhor hoje. Então você não precisa se preocupar com um número gigantesco de visualizações de vários conteúdos no digital. É melhor você investir em um único conteúdo para que esse conteúdo tenha uma audiência engajada. Esse é um ponto. E eles lá nos Estados Unidos, eles não trabalham tanto os conteúdos por inteiro nas redes sociais, em Facebook, YouTube. Eles usam as redes sociais para impulsionar os conteúdos em seus aplicativos. Mas a realidade do Brasil pode ser um pouco diferente. Não tem problema. Eles estão fazendo sucesso dessa forma, estão faturando bem. Um exemplo é uma rádio que está transmitindo jogos das faculdades e que tem grandes patrocínios. Esse é um ponto. Mas o desafio de vender o digital é muito parecido com o do Brasil ainda. E eles sempre reforçam. Quer vender digital? Dê treinamento. Está faltando treinamento e conhecimento para as pessoas que estão no rádio para vender o digital. E o conteúdo, sim, quanto mais específico hoje, melhor. Tudo bem? Esse é um dos pontos que a gente viu lá. Um outro ponto muito importante: streaming. O rádio no streaming está crescendo de uma forma gigante. Então, essa migração do dial do FM para o streaming está sendo muito rápido nos Estados Unidos. E isso vai respingar no Brasil em algum momento e já está acontecendo também, né? Então, assim, quais os pontos discutidos? A qualidade do áudio do streaming da sua rádio. Tá boa. Antes a gente falava muito da qualidade, dava como prioridade a qualidade do dial. Mas e do streaming? Tá boa? A questão de o streaming da tua rádio tem todos os lugares possíveis, agregadores, está tudo correto? Esse é um outro ponto. Então, o streaming sim, está crescendo bastante. Vimos também, né, quando a gente fala de rádio no digital, a questão do podcast. Nos Estados Unidos os podcasts estão crescendo bastante. E não é milhões de visualizações. São podcasts que estão trazendo ouvintes engajados. E com isso, trazendo faturamento para o rádio também. Eles até estão chamando, já usando o seguinte, que o podcast nos Estados Unidos é o novo FM. A gente precisa discutir um melhor sobre isso, tá? Mas eles já estão vindo com essa força. Cristiano, tudo que acontece lá acontece aqui. Existe um delay. Os Estados Unidos ele entra com as suas inovações, com os seus testes. Aquilo que funciona a gente tem que aproveitar. Tem que ser agora? Não, a gente pode analisar um pouco melhor o que funciona no Brasil. Existe semelhança do que acontece com o hábito de consumo do nosso ouvinte lá nos Estados Unidos? Sim, muita semelhança. Isso daí é fato. Ah, mas as nossas culturas são diferentes, economia é diferente. Gente, não é bem assim, tá? Claro, economia sim. A gente não está aqui para falar de economia nem política. Mas quando trata de hábito de consumo do rádio, o brasileiro tem um hábito muito parecido com o do americano? Sim. O que acontece lá leva um tempinho e acontece aqui também. E as dores dos rádios americanos são as mesmas, mas eles sempre estão com testes na nossa frente. E eles mostraram também para gente pesquisas que a projeção de faturamento do rádio nos Estados Unidos é de cair até 2026. E qual que vai ser a solução para a gente não deixar isso acontecer no Brasil? Bom, eu tenho insistido muito, inclusive eu senti falta disso lá também, tá? E nos congressos do Brasil eu também tenho sentido falta da gente discutir sobre o produto do rádio, sobre o conteúdo. A gente sabe, as pesquisas lá também mostram que jornalismo e música é o que está de alta no rádio FM. Isso daí não se discute mais. Aqui no Brasil também.
Mas, nos congressos, a gente não faz workshop de como é a estratégia de você fazer uma programação musical. Qual é a estratégia de você criar programas para a tua rádio? Qual é a estratégia de um programa de jornalismo? A gente não está falando sobre o produto rádio. A gente sempre coloca na frente a importância de monetizar e vender. Mas imagina se a Coca-Cola deixar de lado o pensamento de como fazer a Coca-Cola e só colocar a equipe de vendas na rua. Ela vai vender um produto que é ruim ou muito diferente. Então o rádio precisa pensar mais nisso, inclusive nos Estados Unidos. Em questão de equipamentos, quando a gente vê equipamentos lá, a gente percebeu atualizações daquilo que já vem no mercado. Inclusive de câmeras para o estúdio, alguns softwares que né, já estão trazendo inteligência artificial. Inclusive, todo mundo esperava um pouco mais de abrangência e novidades na questão da inteligência artificial. Talvez o rádio esteja precisando desenvolver, sim, mais ferramentas. Até eu comentei com o Daniel Stark que eu acredito que está faltando especialista de rádio para desenvolver inteligência artificial para rádio. Mas a gente vê algumas ferramentas bem interessantes de inteligência artificial. Uma delas é Super Hi-Fi, que você toca toda uma rádio de onde você estiver por inteligência artificial, com locução, a distribuição musical, a distribuição dos comerciais, entre outras coisas. E uma das funções bem interessantes é que o locutor está na rua, dentro de um carro, por exemplo, ele vai fazer lá uma blitz. Ele pega o celular, manda um WhatsApp para a inteligência artificial, ela pega a locução, coloca a trilha, deixa a voz dele com som de estúdio e já vai para o ar. Então, até vem aquela questão, o Cristiano está falando aqui, então, que a inteligência artificial toca de onde quiser, de forma rápida, vai mandar as pessoas embora. Não. Imagina aquele momento de um final de semana ou de um horário que você não vai ter alguém no estúdio para colocar alguma coisa no ar, uma blitz. Então, basta esse locutor mandar um áudio pelo WhatsApp, por mensagem, que a inteligência artificial vai tratar esse áudio, deixar com voz de estúdio e vai colocar no ar. Entre outras coisas. E a inteligência artificial para o estúdio. Imagina o locutor ali no ar. E ele perde um pouco assim os movimentos e o olhar para a câmera. A inteligência artificial corrige esse olhar para a câmera. Inclusive, se a inteligência artificial perceber uma face sem simpatia, ela vai encaixar um pouco mais de sorriso no rosto do locutor. Lembrando, gente, que quando a gente trata e viu lá exemplos, inclusive a gente foi numa rede de rádio lá que tem 5 rádios de Las Vegas, eles sempre tratam que hoje o locutor o comunicador, ele tem que estar olhando para a câmera para ser uma coisa cada vez mais pessoal. As redes exigem isso. Então a gente tem falado muito sobre essa questão de formato. Aquelas câmeras de segurança que se você tem uma câmera só que pega em cima, não funciona. Não vai dar engajamento e não vai ter alcance, porque as próprias plataformas não querem isso, ok? Então a inteligência artificial ainda tem muito que evoluir. A gente tem ferramentas no Brasil que são até semelhantes do que eles apresentaram lá. Então, a gente tem que assistir um pouco mais sobre isso. Equipamentos estão atualizados, processadores, entre outras coisas, microfones e câmeras para estúdios. Nada tão novo. Mas eu quero deixar registrado para vocês aqui, para não tomar muito mais tempo, porque eu sei que o tempo de vocês está apertado também, que o que valeu a pena realmente foi discutir e debater o rádio nos fóruns, nas palestras. A gente falou que o faturamento do digital lá está acontecendo com produtos mais nichados. A gente percebeu também, com alguns resultados de pesquisas, que a projeção do faturamento do rádio nos Estados Unidos é de cair nos próximos 2 anos. A gente tem que ficar atento com isso. Mostraram pesquisas de audiência lá também. Nos Estados Unidos, 174 milhões de pessoas ouvem por dia rádio. Isso é uma média de 61% da população americana. No Brasil, a gente tem números que mostram que 79% de pessoas ouvem rádio em 30 dias. Lá é por dia. Existe uma diferença de métrica aí. A gente tem que se atentar a isso. Então, se a gente fizer um proporcional, que a gente demora 30 dias para alcançar 79% da população brasileira, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo diariamente. Eu não fiz a conta aqui não, mas esse número vai ser bem menor que 79%. Vai ser inferior que 61% dos Estados Unidos. A gente tem que se atentar a isso também. E lá, a audiência jovem está caindo gradativamente.
Isso está normal no mundo. E o rádio está fazendo o que para se melhorar? A gente tem que se alertar a isso também. Enfim, eu quero passar para vocês, pelo menos nesse momento, o que foi que a gente pegou de mais importante ali. A gente vê outras ferramentas, tem softwares que prometem a leitura de audiência em tempo real do o rádio do carro, mas do rádio híbrido. O que é o rádio híbrido? É aquele rádio que, se você está ouvindo a sua rádio na FM na cidade e você perdeu o sinal, automaticamente vai para o streaming. Ou seja, você pode estar na estrada, é claro que tem que ter internet na estrada, então você não perde o sinal tão fácil. Então tem muita tecnologia vindo por aí que o rádio vai ter que aproveitar. E a gente precisa ter números, estudar as pesquisas, estudar o nosso conteúdo e o nosso produto, para não deixar esse faturamento cair com a proporção que está prometendo cair nos Estados Unidos e também a audiência. Bom, eu quero deixar um grande abraço para vocês aqui da Mirt. É sempre um prazer estar com vocês. A Mirt foi parceira nossa nessa cobertura e a gente sempre vai estar com vocês com mais informações e a gente está à disposição. Lembrando, treine a equipe de vocês, não perca a chance de treinar a equipe de vocês para vender, principalmente o digital. Se atualizem com esses números, vamos nos atentar e vamos ficar de olho no nosso produto. Se a gente deixa o nosso produto bom, fica mais fácil vender. Um abraço a todos, um abraço Marink e até a próxima.